sou a Bia Vassou e esse é o Acontece Sempre. Se você gosta de dicas de filmes, séries, notícias da TV, biografia de famosos, entre outros conteúdos da atualidade, vem pra cá, se inscreve no meu canal, você vai ter acesso a todo esse conteúdo de uma forma bem dinâmica. Então não perde tempo não, me dá aquela forcinha, vem pra cá. Eu vou ter o maior prazer em te receber aqui no meu canal. Hoje eu trago pra vocês uma dica muito legal de uma série com uma pegada realista. E é uma série que fala de uma família, mas não é qualquer família não. É uma família que tem uma notoriedade mundial. E por que isso? Porque estamos falando do clã Windsor. Estamos falando nada mais, nada menos do que da família real inglesa. Então, a série que eu trago para vocês hoje é The Crown. The Crown conta a história, né, a partir da juventude da Rainha Elizabeth até a sua maturidade, né? A série parou na 4ª temporada, mas já está renovada para uma 5ª e falam, né, especulam-se que vai chegar até uma 6ª temporada. Tamanha é a relevância da série, tanto com o público quanto com a crítica. Uma série muito elogiada, uma série já ganhadora do Emmy, entre vários outros prêmios, e sempre conta com bons atores. Então a série ela é muito querida de uma grande maioria e por isso ela tem essa perspectiva sim de chegar até a 6ª temporada, e ela vai narrar para vocês justamente da juventude de Dona Betinha até a sua maturidade. Então a gente vê ali paulatinamente como se deu essa questão da monarquia na vida da Rainha Elizabeth, como ela passou por todas as coisas, o que forjou a personalidade dessa mulher que é tão admirada, tão controversa às vezes, né? Principalmente quando a gente fala do relacionamento dela com a Lady Di, que é uma querida, sim, mundialmente. Até as novas gerações que não conheceram a Lady Di, que ela morreu em 1996, as pessoas têm acesso a toda a história, quem ela foi, e nutrem um carinho muito grande pela pessoa da Lady Di, né? Ela foi muito necessária para essa questão da humanização da família real, porque até então eles eram vistos mais como uma questão assim, pessoas que estão ali acima, será que eles têm as mesmas coisas que nós? Como será? E a Lady Di, ela botou isso abaixo porque ela se relacionou mais próximo do povo. Ela foi uma das primeiras pessoas que na época que surgiu o HIV, as pessoas não sabiam muito a respeito sobre a doença. As pessoas que tinham HIV sofriam muito preconceito das outras pessoas, terem medo de chegar perto, medo de abraçar, medo de várias coisas, porque era uma doença que estava matando assim absurdamente e não se tinha ainda um grande conhecimento sobre a doença. Então as pessoas tinham medo, como vão pegar? E ela já fazendo todos os trabalhos que ela fazia de causas humanitárias, ela visitou um hospital e ela abraçou portadores do vírus e ela conversou com as pessoas. Então isso foi muito impactante para a opinião pública, para as pessoas de maneira geral, porque mostrou ali um ser humano de igual para igual, que não tem medo, que procurou se informar sobre as coisas, que está ali para acolher, para confortar alguém que precisa. Ela também se engajou nas campanhas, né, sobre as minas terrestres, principalmente na África, que é um absurdo. Tem várias crianças, vários jovens amputados por conta dessas minas, né? E ela se engajou, ela viajava para lá, ela abraçava, ela tocava nas pessoas, e isso era muito acolhedor. Isso fez com que ela se tornasse não só aquela figura da mulher bonita, exuberante, mas principalmente a figura de uma pessoa que é humana, uma pessoa que tem uma empatia. Então a série ela vai estar mostrando muitas coisas. Nessa última temporadazinha que chega, né, a presença da princesa Diana, ela vai a tudo, né? Ela mostra como o Charles, o iniciozinho, né, da vida dele de solteiro, que foi bem atribulada, relacionamento com a Camila, que hoje em dia é a sua esposa,
do noivado com a Diana, até mesmo do relacionamento com a irmã da Diana antes. Então a série ela é bem completinha e ela procura ser o mais fiel possível à realidade. Embora seja uma ficção, né, ela é inspirada na realidade. É uma série muito bem produzida, muito bem acabada, os atores são muito bons. A caracterização é assim impecável, não é à toa que eles ganharam tantos prêmios, porque assim, a reconstituição de época das roupas, o modo como as pessoas se portam para aquela determinada época, os atores escolhidos, muitos dos atores que chegaram eram atores novos, né, para o grande público e que se mostraram muitíssimo competentes. Então foi isso que fez a série ir subindo ao patamar que ela é hoje, que é uma das queridinhas. E falando da série, eu vou trazer também aqui para vocês algumas curiosidades sobre a família real. Então fica ligadinho aí que eu vou dar 5 curiosidades sobre a família real. A primeira curiosidade é que a Rainha Elizabeth, como muitos pensam, ela não nasceu para se tornar rainha, ela não foi criada como uma futura rainha, isto porque a Rainha Elizabeth estava ali se eu não me engano, ela era a terceira na linha de sucessão. Por quê? Enquanto ela era a terceira, assim, na linha de sucessão, enquanto seu avô era rei. Quem viria a ser rei após a morte do avô da rainha seria o tio dela, o Eduardo VI. O Eduardo VI não, Eduardo VIII, tá? O Eduardo VIII, irmão do pai da rainha, o rei George, né? Futuro rei George. Ele sim é rei George VI. O Eduardo, ele era o irmão mais velho e ele ia ser o rei, tá? Assim que o pai dele morresse. Mas o que acontece? O Edward, ele era meio conhecido como um bon vivant. Ele não tinha essa inclinação muito grande para administrar o que seria a figura, né, de um rei, gerir ali o país, todas essas questões. A gente sabe que, embora eles tenham poderes limitados, porque tem a questão do parlamento, tudo, eles não deixam de ter responsabilidades pontuais com o país, né? Eles são uma monarquia. Ele não tinha essa questão toda. E ele se apaixonou por uma americana divorciada chamada Wallis Simpson. A Wallis era uma socialite, tinha mais ou menos o mesmo tipo de vida que o Edward queria. Então ele decidiu que ele iria se casar com ela, só que ela não foi aceita. Principalmente por conta da questão que ela era divorciada, tinha naquela época, ela não vinha de uma família nobre, naquela época os protocolos reais eram muito mais levados a sério do que hoje em dia, né? Hoje em dia já tiveram muitas brechas, inclusive com a Rainha Elizabeth, né? Permitindo que o príncipe William pudesse se casar com a Kate Middleton, que na verdade é plebeia, ela não tem título nenhum real. Muita gente também acha que a princesa Diana era plebeia, mas não, ela era filha de conde, ela tinha o título de lady, ela era de uma família real. Então esta foi a primeira curiosidade, ela não era para ser rainha, mas como o tio dela não pôde se casar com a Wallis e permanecer rei, ele preferiu abdicar do trono para o irmão e se tornar marido da Wallis. Então ele partiu e o rei passou a ser o pai da Rainha Elizabeth, o rei George. E o rei George, a filha mais velha dele, era a Rainha Elizabeth. Ele tinha 2 filhas, na verdade, né? A Elizabeth e a Margaret. E a Margaret era a caçula, então, por direito, a Elizabeth viria a se tornar rainha assim que seu pai falecesse. Então essa é a primeira curiosidade. Não. Dona Rainha Elizabeth não nasceu para ser rainha, mas já nasceu nobre sim. A próxima curiosidade é: a Rainha Elizabeth e o seu esposo, né? Infelizmente a gente teve essa semana, né, o falecimento do príncipe Philip. Essa semana não. Na semana passada foi o falecimento dele, nessa semana foi o funeral. E eles eram, para quem não sabe, eles eram primos
Para quem não sabe, eles eram primos, ambos descendentes da Rainha Vitória. A Rainha Vitória ficou conhecida simplesmente como a avó da Europa. Por quê? Porque a Rainha Vitória, meus amores, ela teve vários filhos e ela soube estrategicamente casar cada filho seu com monarcas das casas reais, das principais casas reais europeias. Então, se você for procurar na árvore genealógica da maioria das casas reais europeias, você vai encontrar descendentes da Rainha Vitória, por isso que ela é chamada de avó da Europa. Então, Rainha Elizabeth era prima do seu falecido esposo, o Príncipe Philip, que se não tivesse morrido, completaria esse ano 100 anos. A próxima curiosidade, né, terceira. A terceira curiosidade é que a Rainha Elizabeth teve a oportunidade, sim, de escolher o seu marido. Numa época em que matrimônios arranjados eram muito comuns, onde tinha toda aquela questão de agregar títulos, agregar fortunas, o pai dela, o rei George, ele foi bem, apesar dele não ser tão cativo com o príncipe Philip, ele não queria mesmo esse relacionamento, principalmente porque o príncipe Philip teve uma criação alemã, teve toda aquela questão da guerra e tudo, mas ele era príncipe da Grécia, tá? Mas ele tinha origens alemãs, teve toda aquela situação, então ele não queria. Porém, como ele programou para a filha fazer uma viagem, ela ficou acho que 4 meses num navio afastada do príncipe Philip, e ela bateu o pé que ela queria casar com ele. O rei George então tornou o sonho da moça realidade, deixou ela casar com o príncipe Philip, tá? E foi a terceira, né? A nossa quarta curiosidade. Para quem não sabe, muitas pessoas falam que a Camilla Parker Bowles, que hoje em dia é a esposa do príncipe Charles, que ela teria conhecido ele já quando ele era casado com a Lady Di, não procede. Eles eram namorados quando ainda eram solteiros. E sim, o príncipe Charles ele teve interesse em se casar com a Camila, porém não foi aprovado pela família. Além dela não ter títulos reais, ela não era bem vista pelo tipo de vida que ela levava, as pessoas com quem ela se relacionavam, eles eram muito criteriosos, principalmente numa época em que começou a contestar-se a questão da monarquia. Algumas monarquias foram sendo extintas, então para manter ali aquela questão da monarquia, a aparência, era indicado que o Charles se casasse com outro tipo de moça. Uma moça que fosse da nobreza, uma moça que não tivesse um passado conhecido, né, dos tabloides, uma moça virginal. E foi aí que ele, conhecendo a Lady Di, né, primeiro ele namorou com a irmã da Lady Di, a Lady Sarah. Foi um namoro muito rápido, só que eles terminaram. E nessa época a Lady Di era bem criança ainda. Quando ele veio a se reencontrar com a Lady Di, ela já era uma adolescente, e aí sim, eles começaram, né, a flertar e foi se desenvolvendo toda a história para ter um casamento, né, que foi o grande casamento, né, daquela época. Inclusive o vestido da Lady Di foi um dos mais copiados, tá? De tanto que esse casamento foi sucesso. E a nossa última curiosidade, né, é a respeito justamente dessa questão da Lady Di. Como que foi tratado na época a questão da morte da Lady Di, né, que ela morreu e ela já não era mais casada com o príncipe, e a família real queria tratar tudo de uma maneira pequena, tá? Bem interna entre a família, porém quando eles já sabiam que ela era muito querida pelo povo, eles já sabiam de tudo isso, mas quando ela morreu, foi uma aclamação assim mundial das pessoas estarem consternadas pela tristeza e quererem mesmo exaltar a figura que ela teve em vida. Então, devido a essa aclamação popular, até a Rainha Elizabeth foi obrigada a fazer um pronunciamento, fizeram um funeral com uma projeção maior
devido à tamanha popularidade da princesa que eles não imaginavam na época. Então essas foram algumas das curiosidades e a minha sugestão aí pra vocês: assistam The Crown, eu acho que vocês vão gostar bastante. Se você gostou do vídeo, deixa aí o meu joinha, um grande beijo e tchau, tchau!